Oi, amores. Hoje, sexta-feira, né? Quinto ano, dia 11 de dezembro. A nossa datinha. Vamos trabalhar hoje com o nosso caderninho de atividades. Vamos rever aqui a aula de medida de temperatura. Lembra que quem é a temperatura, ó, o grau, não é isso? Celsius, não é isso? Então, com esse grauzinho, com o grau Celsius, a minha temperatura, né, do corpo, não é isso? A temperatura do tempo e da geladeira, não é isso? Daquele que no supermercado, de sorvete, eles têm lá um termômetrozinho que tem a temperatura, né? Lógico que aquela temperatura para carne, sorvete, coisa gelada, o grau dele é abaixo, não é isso? Tem abaixo de zero. E tem a temperatura. A nossa temperatura, para estar normal, é 36. 36,5 ainda vai. Mas aí passar, já é febre. 7. 37 a gente ainda diz que tá febril. Não tá com febre. Né? Mas aí a gente já tem, ó, de ficar observando, não é isso? E como você está vendo a temperatura do tempo, não é isso? Que está aí a 30, não é isso? Que está muito quente, não é isso? Fica variando bastante, não é isso? Fora é uma temperatura, dentro de casa já é outra. Então, quem às vezes tem casa que a gente tem se vende, né? Um termômetrozinho que a gente bota que é bem bonitinho, aí a gente quando vê tá lá altíssimo, né? Mas quando a gente vai na rua, já tem outra temperatura, porque dependendo do ambiente, tá certo? Então, abra aí o livro na página 93. Abriram? Aí, que a gente fez? Não. Medida de temperatura? Não. Então, coloque a data lá, que é o número 3, que tem um círculozinho com o número 3. Então, vocês têm três tipos de termômetro, certo? Cada um com temperaturas diferentes. O primeiro com 20 graus Celsius, o outro 36,6 graus Celsius e o outro 3 graus Celsius. Então, ao lado tem dizendo para vocês poderem ligar. O primeiro é: Gustavo mediu a temperatura de seu corpo e viu que não estava com febre. Hoje a temperatura da cidade que Juliana mora está agradável. O funcionário do mercado verificou que a gôndola refrigerada está funcionando corretamente. Então, qual desses 3 termômetros aí é o que eu falei para vocês? Aí você vai e liga. Fácil, né? E eu expliquei cada um a você, né? Do tempo, a do corpo e dos refrigeradores. Viramos a página para a página 94. Coloquem a data. Vocês estão vendo aí um calendáriozinho, não é isso? Uma tabela. Observe a temperatura máxima e a mínima, prevista para o dia 14 de julho de 2019, em algumas cidades brasileiras. Vamos lá. Belo Horizonte, ela tem a máxima de 27 graus Celsius e a mínima de 14. Manaus, Curitiba, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Vocês têm as duas temperaturas, a máxima e a mínima, como vocês estão vendo aí. Manaus está nublado, está chuvoso, não é isso? Pela temperatura, vocês estão vendo. Letra A. Qual escala foi usada para representar as temperaturas nessa previsão? Qual é a escala? A escala Celsius. Você coloca lá. Letra B. Escreva o nome da cidade em ordem crescente. Você sabe que é ordem crescente, né? Do menor, 1, 2, 3, 4. Isso aqui é ordem crescente, que é do menor para o maior. Então, você vai ver aí, olhar, é a temperatura mínima, menor. Então, você vai ver qual é a cidade que tem a menor temperatura, coloca. E depois vê quem vem o próximo e vai colocando. Então, vai colocando em ordem crescente. Eu coloquei aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, você vai ver ali quem é as mínimas que eu tenho aqui. Tenho 14, 24, 12,
25, 21 e 16. Então, quem é menor aí, você coloca o nome da cidade. Vê a próxima. E assim sucessivamente, certo? Não é que tenha número 1, 2, não, viu? Eu já falei, 14, 24, 12, 25, 21 e 16. Quem é menor, coloca o nome da cidade. O próximo, e vai assim. No 12, observe os gráficos. Vocês estão vendo aí 2 gráficos. As temperaturas mínimas e máximas registradas em uma cidade durante essa semana de 2020. Então, o primeiro gráfico tem as temperaturas mínimas registradas durante certa semana de 2020. Aí vocês têm preste atenção. Aqui descendo, você tem a temperatura, certo? Embaixo, o dia da semana, certo? Aí vocês têm domingo, segunda, terça, ok? Vocês estão vendo aí o gráficozinho, aquela linhazinha. No domingo, ele chegou a 17 graus. Na segunda, 15. Na terça, 14. Na quarta, 15. Na quinta, 14. Na sexta, 9. No sábado, 8. Isso foi uma semana. Na outra, a máxima. Aí você vai desenhar. Já tem lá 27, 25, 26, 28, 22, 21, 24. Então você vai, ó, fazer com tal primeiro, você vai riscar a linhazinha, tá certo? Vai fazer os desenhos. Primeira pergunta. Em que dia foi registrado a menor temperatura e a maior? Então veja aí, quando foi a menor, não é isso? A menor, que é do quadradinho que tem máxima, a menor que tem a mínima, certo? Letra B. Usando uma calculadora, determine em que dia foi registrado a maior variação de temperatura. Aí você vai ver qual foi o dia que variou mais a temperatura. Veja aí qual foi o dia. Vocês vão diminuir e você vê qual foi. Terminando por hoje nossa tarefinha de matemática. Daqui a pouco eu volto, tá certo? Tome uma aguinha.